E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e eu gostaria de conversar com você neste e nos próximos vídeos sobre um grande nome contemporâneo da literatura japonesa, Haruki Murakami. Você pode ver aqui há duas pequenas montanhas, ou seja, aqui nós temos tudo que está traduzido para o português de Haruki Murakami. Esse monte de trás é o que eu já li, esse montinho da frente é o que eu não li ainda, mas vou ler nos próximos meses ou próximas semanas. Haruki Murakami é uma figura excepcional da literatura contemporânea, é uma novidade para mim. Até final de outubro, início de novembro do ano passado, eu não tinha lido nada, sequer tinha ouvido falar no nome de Murakami. Um colega meu de trabalho sugeriu, eu comecei a ler e não consegui mais parar e fiquei encantado com Murakami. O que eu queria fazer nessa sequência de vídeos é destacar alguns aspectos que aparecem nos romances e nos contos do Murakami, né? Lembrando que Murakami, na minha opinião, é um narrador de longa distância, ou seja, ele se sai muito bem nos romances longos, extensos, e na minha opinião não se sai tão bem ou não é tão bom assim nas histórias curtas. Se você gosta de ler, prefira sempre ler os romances bem longos, os maiores, porque aí ele tem tempo, tem espaço para poder construir bem o personagem, construir uma trama complexa, e o Murakami fica muito mais interessante. Então, eu gostaria de começar destacando 3 aspectos que você vai encontrar nos livros do Haruki Murakami. A primeira coisa é música, tem muita música erudita especialmente e jazz. A gente sabe, por exemplo, que o Murakami foi dono de um bar de jazz. Ele se ocupava fundamentalmente em preparar comidas, e vocês vão ver mais pra frente, nós vamos falar sobre isso também. Ele aparentemente é um mestre da cozinha, sabe fazer algumas coisas diferentes e interessantes, o que faz com que os personagens dele façam isso também, mas fundamentalmente você vai encontrar música, alusão a músicas. Por exemplo, se você entrar em alguma plataforma de streaming de música, você vai ver que existem listas, playlists recuperando ou listando várias dessas músicas que aparecem nos romances do Murakami. Então, ele é um autor que nasceu em 1949, está vivo até hoje. Então, ele pega toda a era do vinil, pega a era do CD, e ele tem um gosto muito variado, mas principalmente ele faz alusão, ou seja, os seus personagens, ele projeta sobre os seus personagens muitas referências de música erudita e jazz. Ele não simplesmente diz, olha, estava tocando uma música, o personagem tal entrou num ambiente tal e estava tocando uma música. Ele diz, ele dá o nome da música, ele diz como é a música, ele dá o título da música, o nome do autor da música. É muito legal, é muito interessante, e as alusões a músicas são de fato bastante variadas. Outra coisa, uma segunda coisa que a gente encontra bastante nos livros do Murakami são livros, alusões a livros, mas principalmente personagens que leem, personagens que visitam bibliotecas, que durante as tramas que ele vai tecendo, os personagens param e gastam tempo na biblioteca, seja fazendo pesquisa, seja investigando algo, ou simplesmente personagens que vão gastar um tempo nas bibliotecas lendo, passando tempo lendo. Então, há muitos personagens que são leitores compulsivos. Por exemplo, na novela Sono, ele narra a história de uma mulher que não consegue dormir, então começa a passar as noites em claro, e uma das coisas que ela faz é ler. A maior parte do tempo em que ela passa acordada, ela lê, e lê bastante, como se essa mulher estivesse ressentida de não ter tempo para poder ler. Então, livros, bibliotecas e leitores compulsivos. Outra coisa, então, como eu já aludi no início, há muitas alusões a comidas, há muitas referências a comidas. Certamente o Haruki Murakami cozinhava ou supervisionava a cozinha do bar, na época em que ele foi dono de um bar. Ele descreve com detalhes os pratos que as pessoas vão fazendo, né? Então, na crônica do Pássaro de Corda, ele começa falando de um personagem que está cozinhando e diz como ele cozinha, o que ele faz, quais são os pratos, quais são as comidas. É muito interessante que os personagens do Murakami, eles são cozinheiros habilidosos e inventivos. Não só cozinham coisas banais, mas cozinham coisas diferentes, coisas que a gente normalmente não imagina no nosso dia a dia.
Tá bom? Então são aqui alguns aspectos iniciais. Depois, em uma outra oportunidade, nós vamos continuar conversando sobre outros aspectos que aparecem nos romances do Murakami, e eu tenho certeza que você vai se apaixonar por esse nome da literatura japonesa contemporânea. Um abraço e até o próximo vídeo.